Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estrutura Atômica e Ligação Química. Na videoaula de hoje, nós começaremos um novo capítulo, o capítulo 4, que versa sobre a geometria molecular e teorias das ligações químicas. Isso porque, gente, no capítulo anterior, a gente apresentou para vocês as estruturas de Lewis e como construir ou representar essas estruturas. O problema é que as estruturas de Lewis, elas não indicam a forma das moléculas. Elas mostram apenas o número e o tipo de ligações. Para que vocês relembrem isso, a gente trouxe aqui como exemplo a molécula de CCl4, o tetacloreto de carbono, e a sua representação da estrutura de Lewis. Lembrando que a gente representa os pares ligantes com uma seta simples e os pares não ligantes com dois pontinhos. Observem que nessa estrutura de tetacloreto de carbono, nessa estrutura de Lewis, a gente observa que o carbono é o átomo central e os átomos de cloro são átomos periféricos. O carbono faz ligações simples com o cloro e cada átomo de cloro tem 3 pares de elétrons não ligantes. A forma de uma molécula, ela é determinada por seus ângulos de ligação. Esses ângulos são aqueles formados pelas linhas que unem ao núcleo dos átomos nas moléculas. Para que a gente consiga observar como Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Estrutura Atômica e Ligação Química. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos o capítulo 4, que fala um pouquinho sobre geometria molecular e teoria das ligações. Isso porque, na última videoaula, a gente apresentou para vocês as estruturas de Lewis, como obter essas estruturas, como representar essas estruturas, que mostram o número e o tipo de ligações. O problema é que essas estruturas de Lewis, elas não indicam a forma das moléculas. Para que vocês relembrem disso, eu trouxe aqui a estrutura de Lewis para o tetacloreto de carbono, o CCl4. E nela vocês observam que o carbono é o átomo central e os átomos de cloro são átomos periféricos. O carbono faz ligações simples com o cloro e cada átomo de cloro tem 3 pares de elétrons não ligantes. O problema é que essa estrutura aqui não mostra para a gente a forma da molécula. A forma de uma molécula, ela é determinada por seus ângulos de ligação, que são os ângulos formados pelas linhas que se unem ao núcleo dos átomos da molécula. Para que isso fique mais claro para vocês, essa molécula de tetacloreto de carbono, ela pode ser melhor representada com o átomo central e os átomos de cloro periféricos posicionados nos vértices de um tetraedro. Por que de um tetraedro? Porque o tetraedro tem 4 lados equivalentes. E dessa forma, quando nós formos representar, por exemplo, o modelo de bolas e varetas, a gente vai observar que todas as ligações carbono-cloro vão ter o mesmo comprimento, ou seja, 1,78 angstroms. Além disso, o ângulo de ligação entre os átomos de cloro, carbono e cloro, cloro, carbono e cloro, vão ser todos de aproximadamente 109,5 graus. Talvez vocês estejam mais familiarizados com o modelo de preenchimento espacial, mas mesmo nesse modelo são obedecidas os comprimentos das ligações e os ângulos de ligações apresentados anteriormente. A gente pode começar então essa discussão sobre a geometria molecular falando um pouquinho sobre os arranjos, tá bom? E nesse caso aqui a gente vai usar uma representação genérica do tipo ABN, na qual o átomo central é representado pela letra A e ele vai estar ligado a N átomos de B. Dessa forma,
nós podemos ter um arranjo do tipo AB2, e aí a gente pode representar uma molécula linear, nessa forma AB2, como a molécula de CO2, ou uma molécula angular, como a de SO2. Já na forma de molécula AB3, a gente pode ter a representação na forma trigonal plana, como no SO3, na forma piramidal trigonal, como no NF3, ou ainda na forma de T, como no ClF3. Cada uma dessas geometrias será apresentada em detalhes mais adiante. O interessante é que na forma AB2, a configuração linear é a que oferece a máxima distância entre os átomos B, que é de 180 graus. Da mesma forma, na forma AB3, que é a trigonal plana, a gente também vai ter a máxima distância, o ângulo maior entre os átomos de B, que nesse caso aqui é de 120 graus. Já na AB4, que é representada como tetraédrica, a gente vai ter um ângulo máximo aqui de 109,5 graus, se mantendo constante entre todas as ligações B a B. O detalhe é que, partindo dessa configuração, desse arranjo tetraédrico, se a gente remover um átomo do vértice, a gente passa a ter uma pirâmide trigonal do tipo AB3. Percebam que o ângulo de ligação continua sendo o mesmo, 109,5 graus. Só que agora ela tem um arranjo derivado da forma tetraédrica, conhecido como piramidal trigonal. Se eu tirar mais um átomo do vértice dessa pirâmide trigonal, eu vou ter agora um arranjo angular, que também vai derivar aqui do meu tetraédrico. Ou seja, o ângulo de ligação aqui permanece sendo aproximadamente 109,5 graus para um arranjo do tipo AB2 angular. Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, se eu tiver um arranjo do tipo AB5, que é a bipirâmide trigonal, eu vou ter, então, 5 átomos periféricos B, circundando um átomo central A, um acima, outro abaixo, e 3 no mesmo plano aqui, formando um triângulo equilátero. Observe que o ângulo de ligação entre esse átomo de cima e esse átomo do vértice do triângulo equilátero é de 90 graus. E os ângulos de ligação dentro do meu triângulo equilátero, dos átomos que compõem o meu triângulo equilátero, são de 120 graus. A forma bipiramidal trigonal, na verdade, é uma fusão da forma trigonal plana, AB3, com 2 átomos adicionais, um acima e um abaixo do plano do meu triângulo equilátero. Por fim, nós temos o arranjo octaédrico AB6, e nele nós temos que todos os ângulos entre as espécies B a B são de 90 graus. Ou seja, a forma octaédrica para AB6 tem todos os 6 átomos de B a uma distância igual do átomo central, com um ângulo de 90 graus entre as ligações B a B, entre todos os B vizinhos. E essa configuração é típica de um octaédrico, por isso o nome octaédrica. A questão é, nós podemos prever a geometria das minhas moléculas? Quando A é um elemento representativo, e a gente viu um pouquinho sobre elementos representativos quando falamos sobre as propriedades periódicas, eles são, na verdade, compostos pelo bloco S ou bloco P na tabela periódica, nós podemos responder essa questão usando o chamado modelo de repulsão de pares de elétrons da camada de valência, o RPECV, que do inglês vem de Valence Shell Electron Pair Repulsion, ou VSEPR, também conhecido como VESPER. O VESPER se baseia
no comportamento dos elétrons nas moléculas. Um par de elétrons ligante, ele pode definir a região denominada de domínio eletrônico, no qual os elétrons são encontrados com maior probabilidade. Da mesma maneira, um par de elétrons não ligante ou par isolado define o domínio eletrônico que está localizado predominantemente em um único átomo. A diferença é que o par não ligante, ele tem o domínio eletrônico do átomo porque eles estão alocados num átomo específico, diferentemente do par ligante que está compartilhado entre dois átomos. Para exemplificar essa situação, eu trouxe aqui a molécula de amônia, a estrutura de Lewis para a molécula de amônia, NH3, onde vocês podem observar essas duas bolinhas vermelhas são meu par não ligante, e essas três setas são meus pares ligantes, dentro da minha estrutura de Lewis. Cada par não ligante com ligação simples, ou até mesmo ligação múltipla, produz um único domínio eletrônico ao redor do átomo central de uma molécula. O modelo VSEPR é baseado na ideia de que os domínios eletrônicos são carregados negativamente e, portanto, se repelem. É óbvio, gente, os domínios eletrônicos são formados por elétrons e os elétrons têm carga negativa. Se eles são carregados negativamente, eles vão se repelir. E esse é o princípio de funcionamento do modelo VSEPR. Portanto, o melhor arranjo para um determinado número de domínios eletrônicos é aquele que minimiza essas repulsões entre eles. E para que vocês visualizem esse modelo, onde a gente tem um mínimo de repulsões, a gente pode usar como analogia balões, tá bom? Como apresentado aqui na figura 9.5, onde eu tenho dois pares de elétrons, ou dois domínios eletrônicos, para ser mais preciso, que representam, no modelo de balões, uma orientação linear. Se eu tiver três domínios eletrônicos, eu vou, dentro desse modelo de balões, representar, ou seja, ter a minimização das repulsões representada por uma orientação trigonal plana. E se eu tiver quatro domínios eletrônicos, ou seja, quatro balões, eu vou representar a minimização dessas repulsões como sendo uma orientação tetraédrica. A distribuição dos domínios eletrônicos em torno do átomo central de uma molécula, ou íon ABN, é chamada, portanto, de geometria do domínio eletrônico, ou simplesmente arranjo. Em contrapartida, a geometria molecular representa o arranjo apenas dos átomos em moléculas ou íon, ou seja, os pares não ligantes presentes na molécula não fazem parte da descrição da geometria molecular, diferentemente da geometria do domínio eletrônico. Aqui eu contabilizo tanto pares ligantes como pares não ligantes. Aqui na geometria molecular eu represento apenas os átomos, os íons ou moléculas ligantes, tá bom? Os pares de elétrons ligantes e não os pares não ligantes. Quando todos os domínios eletrônicos de uma molécula resultam de ligações, ou seja, eu só tenho pares de elétrons ligantes, aí sim a geometria molecular vai ser idêntica à geometria do domínio eletrônico, já que eu não tenho pares de elétrons não ligantes. Para sumarizar isso, a tabela 9.1 traz o arranjo em função do número de domínios de elétrons. Começando aqui com o número de domínios de elétrons igual a 2. Eu vou ter, então, um arranjo linear, tá bom? Com a distribuição dos domínios de elétrons desta forma, os domínios posicionados um à esquerda e um à direita, com um ângulo de ligação previsto de 180 graus, tá bom? Que promove, minimiza as repulsões aqui entre os pares os domínios eletrônicos, tá bom? Agora, se eu tiver três domínios de elétrons, o arranjo provável vai ser trigonal plano, que é esse arranjo aqui, na forma de um triângulo equilátero, cujo ângulo de ligação é de 120 graus. Se eu tiver um número de domínios eletrônicos igual a 4, como bem visto lá no início, nos slides iniciais, eu vou ter um arranjo tetraédrico. E os ângulos de ligações aqui vão ser de 109
19,5 graus. Seguindo com a tabela 9.1, se tivermos 5 domínios eletrônicos, aí o arranjo vai ser bipiramidal trigonal, com ângulos de ligação de 120 no meu triângulo equilátero e 90 graus entre os átomos que estão acima e abaixo do meu triângulo equilátero. E, finalmente, com 6 domínios eletrônicos, eu vou ter um arranjo octaédrico, com todos os ângulos de ligação de 90 graus. Para entender como o modelo Vésper pode ser usado para prever a forma de moléculas e íons, a gente vai usar novamente a molécula de amônia como exemplo. A gente vai mostrar, então, um passo a passo para determinar a geometria molecular da molécula de amônia. Começando aqui com a representação da estrutura de Lewis para a amônia, como a gente já viu anteriormente. E, na sequência, no passo 2, a gente vai determinar a geometria do domínio eletrônico contando todos os domínios eletrônicos. Percebam que aqui eu conto todos os domínios eletrônicos, quer seja de pares de eletroligantes, quer seja de pares de elétron não ligantes. Dessa forma, eu tenho 1, 2, 3, 4 domínios eletrônicos. Na sequência, eu vou usar, então, a tabela 9.1 para determinar a geometria correta para o domínio eletrônico. Voltando, então, na tabela 9.1, com o número de domínio eletrônico igual a 4, eu tenho um arranjo tetraédrico. Por fim, eu vou determinar a geometria molecular contando apenas os domínios eletrônicos ligados, dos elétrons ligantes, para visualizar a configuração dos átomos ligados. Observem que aqui, para determinar a geometria molecular, eu não levo em consideração o par de elétrons não ligantes, eu conto apenas os pares de elétrons ligantes. Dessa forma, eu tenho 1, 2, 3. O ângulo de ligação continua sendo o mesmo do arranjo tetraédrico, que é de 109,5 graus. No entanto, quando eu tenho apenas 3 pares ligantes, a geometria molecular é piramidal trigonal. Uma vez que a geometria molecular piramidal trigonal é baseada na geometria do domínio eletrônico tetraédrico, esse ângulo de ligação ideal vai ser de 109,5 graus, como a gente pode visualizar novamente na tabela 9.1. 4 domínios eletrônicos, a gente tem um arranjo tetraédrico, o ângulo é de 109,5 graus, mesmo eu tendo um par não ligante aqui em um dos vértices do meu tetraedro. Na tabela 9.2 estão as possíveis geometrias moleculares quando uma molécula ABN tem até 4 domínios eletrônicos ao redor de A. Essas geometrias são importantes porque incluem todas as formas normalmente vistas em moléculas ou íons que obedecem à famosa regra do octeto. Temos então, na tabela 9.2, os arranjos em formas espaciais para as moléculas com 2, 3, 4 domínios de elétrons ao redor do meu átomo central. Começando aqui com o número de domínios de elétrons igual a 2. Nós já vimos que o arranjo vai ser linear. E se eu tiver 2 domínios ligantes e nenhum ligante, eu tenho uma geometria molecular também linear. Como exemplo, nós temos a molécula de CO2, que tem uma geometria linear. Na sequência, se nós tivermos 3 domínios de elétrons, nós vamos ter um arranjo trigonal plano, tá bom? E se começarmos com 3 domínios ligantes e nenhum não ligante, a geometria molecular também vai ser trigonal plano. Como exemplo, nós temos a molécula de BF3, que é trigonal plano. Agora, se nós tivermos 2 domínios ligantes e um domínio não ligante, o arranjo continua sendo trigonal, mas a geometria passa a ser angular, porque agora eu tenho um par de elétrons não ligantes, tá bom? Como exemplo, nós temos a molécula de NO2. Na sequência, se nós agora tivermos 4 domínios de elétrons, o nosso arranjo vai ser tetraédrico, como já mencionado anteriormente, e partindo aqui de 4 domínios ligantes e nenhum não ligante, a geometria também vai ser tetraédrica, como no caso do metano, né, o CH4. Por outro lado, se tivermos 3 domínios ligantes e um não ligante, ou seja, um par de elétrons não ligantes,
O arranjo continua sendo tetraédrico, mas a geometria passa a ser piramidal trigonal, porque eu tenho um par de elétrons não ligantes. Como exemplo, nós temos a molécula de amônia, NH3. Por fim, se eu tiver 2 domínios ligantes e 2 não ligantes, o arranjo continua sendo tetraédrico, mas a geometria molecular passa a ser angular, porque agora eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes e eu tenho uma geometria angular, como no caso da molécula de água. Podemos aprimorar o modelo VESPER para explicar pequenos desvios das geometrias ideais. Uma vez que um par não ligantes experimenta menor atração nuclear, seu domínio eletrônico é mais espalhado que o domínio eletrônico de um par ligante. Domínios eletrônicos para pares de elétrons não ligantes exercem, portanto, maior força de repulsão em domínios eletrônicos adjacentes e tendem a comprimir os ângulos de ligação. No entanto, quando um ou mais domínios envolve pares de elétrons não ligantes, devemos lembrar que a geometria molecular implica apenas em domínios eletrônicos decorrentes de ligações, ou seja, pares de elétrons ligantes, mesmo que os pares não ligantes contribuam para a geometria do domínio eletrônico, ou seja, para o arranjo. Para que vocês visualizem mais o efeito dos pares não ligantes, em detrimento dos ligantes, a figura 9.7 traz os volumes relativos ocupados por domínios eletrônicos ligantes e não ligantes, começando aqui pelo par de elétrons ligantes. Essa esfera azul ovalar representa a nuvem de elétrons, a probabilidade de encontrar o elétron entre 2 núcleos. Percebam que no par de elétrons não ligantes, essa nuvem de elétrons ela é mais espalhada, promovendo uma maior repulsão, ou seja, domínios eletrônicos com par de elétrons não ligantes exercem maior força de repulsão em domínios eletrônicos adjacentes e tendem a comprimir os ângulos de ligação. Isso fica evidenciado nessa série de moléculas que eu vou apresentar aqui para vocês, todas com arranjo tetraédrico. A primeira é o metano, CH4, tem um ângulo de 109,5. Agora, se eu passar para a molécula de NH3, piramidal trigonal, o arranjo continua sendo tetraédrico, só que esse par de elétrons não ligante vai promover uma repulsão que vai comprimir esses 2 ângulos de ligação, ele vai passar de 109,5 para aproximadamente 107 na molécula de amônio. Se eu agora manter o arranjo tetraédrico, mas passar com a geometria angular, com 2 pares de elétrons não ligantes, esses 2 pares de elétrons vão promover uma repulsão maior nesse ângulo de ligação, e ele vai passar a 104,5 graus na molécula de água. Ou seja, pares de elétrons não ligantes exercem uma maior força de repulsão e comprimem o ângulo de ligação entre os pares de elétrons ligantes. Com ligações múltiplas, acontece algo semelhante. Isso porque ligações múltiplas apresentam maior densidade eletrônica que ligações simples. Elas também representam domínios eletrônicos maiores. Domínios eletrônicos para ligações múltiplas exercem, então, uma força repulsiva maior sobre domínios eletrônicos adjacentes que os domínios eletrônicos de ligações simples. Para exemplificar isso, eu trouxe para vocês aqui a molécula de fosgênio, o COCl2, onde eu tenho uma ligação dupla CO e ligações simples CCl. Acontece que essa ligação dupla aqui vai comprimir a ligação, o ângulo de ligação entre Cl e CCl, que deveria ser em torno de 120 graus, e passa a ser de 111,4 graus. Por outro lado, a ligação ClCO, que deveria ser em torno de 120 graus, aumenta um pouquinho e passa a ser de 124,3 graus, mostrando que a ligação dupla ou ligações múltiplas também comprimem o ângulo de ligação de ligações simples. Átomos do terceiro período em diante podem estar circundados por mais de 4 pares de elétrons, pois eles são maiores. Moléculas com 5 ou 6 domínios eletrônicos ao redor do átomo central têm uma geometria baseada
geometria molecular baseada na geometria de domínio eletrônico bipiramidal trigonal, que tem 5 domínios, ou octaédrica com 6 domínios. Em uma geometria bipiramidal trigonal, existem 2 tipos de posição para os átomos. Essas posições acima e abaixo, que nós já tínhamos falado anteriormente, são conhecidas como posições axiais. E essas posições aqui do meio, que formam o triângulo equilátero, são chamadas de posições equatoriais. 3 posições equatoriais, como já mencionado, formam um triângulo equilátero. O detalhe é que um domínio equatorial sofre menos repulsão por pares não ligantes que um domínio axial. Como consequência, se eu tiver um par de elétrons não ligantes, ele vai entrar preferencialmente na posição equatorial. Tudo isso pode ser sumarizado aqui na tabela 9.3, que mostra os arranjos em formas espaciais para moléculas com 5 e 6 domínios de elétron em torno do meu átomo central. Começando aqui com o domínio de elétrons igual a 5, nós já vimos que o arranjo é bipiramidal trigonal. Se ele tiver 5 domínios ligantes e nenhum não ligante, a geometria também vai ser bipiramidal trigonal. E como exemplo, nós temos a molécula de PCl5. Por outro lado, se eu tiver 4 domínios ligantes e um não ligante, o arranjo continua sendo bipiramidal trigonal. No entanto, a geometria molecular passa a ser de gangorra, porque esse par não ligante ele vai entrar preferencialmente na posição equatorial e vai formar uma geometria molecular que a gente conhece como gangorra. Como exemplo, nós temos a molécula de SF4. Seguindo aqui com 5 domínios de elétrons, se eu tiver 3 domínios ligantes e 2 não ligantes, eu vou ter esses 2 não ligantes também entrando nas posições equatoriais e formando uma geometria molecular que a gente conhece como forma de T. Lembre-se, o arranjo continua sendo bipiramidal trigonal. Esse ângulo de ligação aqui é de 90 graus, tá bom? Esse também similar ao ângulo de ligação do arranjo bipiramidal trigonal. Só que a geometria molecular é em forma de T. Como exemplo, nós temos a molécula de ClF3. Por fim, se eu tiver 2 domínios ligantes e 3 não ligantes, os 3 não ligantes vão entrar nas posições equatoriais e eu vou ter uma geometria molecular linear, que promove o maior ângulo de ligação entre os pares ligantes. Como exemplo, nós temos a molécula de XeF2. Já no caso do número de domínios de elétrons iguais a 6, nós temos o arranjo octaédrico. Se eu tiver 6 domínios ligantes e nenhum não ligante, a geometria molecular também vai ser octaédrica. E aí, como exemplo, nós temos a molécula de SF6. Agora, se eu tiver 5 domínios ligantes e um não ligante, eu vou ter esse par de elétrons não ligantes entrando aqui em qualquer posição, porque ele é um octaédrico. A distância é a mesma e os ângulos são sempre de 90 graus. E vou formar uma geometria molecular conhecida como piramidal quadrada ou pirâmide de base quadrada. Como exemplo, nós temos a molécula de BrF5. Por fim, se eu tiver 4 domínios ligantes e 2 não ligantes, esses domínios não ligantes vão entrar preferencialmente nessa posição acima e abaixo, formando uma geometria molecular conhecida como quadrática planar ou quadrado planar. E como exemplo, nós temos a molécula de XeF4. Apesar das moléculas e dos íons que consideramos conterem apenas um átomo central, o modelo VESP ele também pode ser estendido a moléculas mais complexas. Podemos usar o modelo VESP para prever a geometria de cada átomo do ácido acético, o CH3COH, por exemplo. Tá bom? A geometria do domínio eletrônico e a geometria molecular em torno dos 3 átomos centrais do ácido acético, carbono, carbono e oxigênio, vai ser representada, então, na sequência. Para isso, primeiro eu vou escrever aqui a estrutura de Lewis, para ser mais fácil da gente visualizar, por exemplo, os domínios eletrônicos, tá bom? Começando aqui com esse primeiro carbono, vocês podem visualizar aqui que ele vai ter 1, 2, 3, 4 domínios eletrônicos, tá bom? Logo, a previsão de ângulo aqui para ele é de 109,5 graus.
e ele vai ter uma geometria do domínio eletrônico tetraédrica e uma geometria molecular também tetraédrica. Para esse segundo carbono aqui, nessa posição, eu tenho 1, 2, 3 domínios eletrônicos, consequentemente a previsão de ângulo dele é de 120 graus, lembrando que essa ligação múltipla exerce uma repulsão aqui sobre essas ligações simples, tá bom? E a geometria do domínio eletrônico vai ser trigonal plana e a geometria molecular é também trigonal plana. Por fim, nesse oxigênio aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 domínios eletrônicos, 2 ligantes e 2 não ligantes. Portanto, eu tenho uma previsão de ângulo de 109,5 graus. Mas como eu tenho 2 pares não ligantes, eu tenho aqui uma geometria eletrônica de domínio eletrônico tetraédrico, porque eu tenho 4 domínios eletrônicos, mais uma geometria molecular angular, porque eu só tenho duas ligações, né? 2 pares de elétrons ligantes na minha molécula. Lembrando que os pares não ligantes também oferecem uma repulsão aqui, comprimindo esse ângulo de ligação. Bem, pessoal, essa foi então nossa videoaula de hoje. E como de praxe, eu deixo aqui para vocês uma atividade assíncrona, número 4, para ser entregue só no dia 28 de janeiro. Isso porque nós vamos entrar no nosso recesso de final de ano. Eu desejo então a todos um ótimo Natal e um excelente Ano Novo. Nos vemos então em janeiro, se Deus quiser. Fiquem com Deus.